Essa história é muito interessante porque eu vim do segmento de prestação de serviço, onde normalmente essas empresas têm 8 mil, 10 mil empregados, com famílias, né, muito numerosas e com uma característica um pouco diferente das indústrias, onde as pessoas elas precisavam de um pouco mais de atenção e um pouco mais de formação também. E aí quando eu cheguei na empresa Orcali, a Orcali já era mantenedora há muitos anos, e eu costumo dizer que quem não acredita em amor à primeira vista, eu digo que com a Junior Achievement isso aconteceu. Então a hora que eu me deparei com as propostas, né, os projetos, o voluntariado, a forma como acontecia, isso foi muito interessante porque ao mesmo tempo que tinha uma base sólida, uma metodologia aplicável, tinha também os resultados, tinha os efeitos, a gente sentia isso na própria empresa, nos funcionários, nas suas famílias. Então, meio que fechou um ciclo de admiração por um projeto que não era de prateleira, era um projeto que realmente acontecia na prática. E isso eu estou falando, deixa eu me lembrar, 2011, né? E aí de lá para cá, vim trabalhando como voluntário e entendendo cada metodologia de cada programa para poder, aos poucos, tentar melhorar na entrega, né? Porque a gente como voluntário recebe aquele material, passa por um treinamento, uma capacitação, mas à medida que você vai aí trabalhando aqueles temas, você consegue criar mais links e trazer o jovem para aquele diálogo que traz o resultado que a gente busca. O voluntariado é você calçar o sapato do outro, né? Porque é muito confortável a gente permanecer na empresa, apoiar projetos, mas sem sentir o projeto. Então, o voluntariado, na forma como é colocado pela JA, eu vejo que você calça o sapato de vários jovens e ali você vem transformado também. Porque você vê a realidade, você vê as dificuldades, a forma como esse jovem está pensando o negócio. Então, vou falar, o empresário Sombra, quando permanecia conosco lá, ele era impactado, mas nós também éramos impactados, porque a percepção dele eram de coisas simplesmente que a gente, pela rotina, a gente não percebia. Mas ele, um jovem de 12, 13 anos, ele trazia às vezes mensagens. Trazia mensagens que a gente ficava refletindo ao longo do tempo. Isso. Não, precisando, do seu ponto de vista, de atenção, que era um jovem que caminhava um pouco à margem, né? Mas entendo que dava uma qualificação para ele, naquele momento, mas dava uma qualificação e um repertório que ele poderia utilizar, e isso seria um diferencial para ele. Esse é o mais importante. Ele teria um diferencial, de fato, né? E não naquele padrão que a gente vê de educação hoje. E a gente costuma a criticar a academia nesse sentido, né? Como é que eu faço a pessoa experimentar as coisas, né? E não só na teoria. Então, eu acho que o grande ganho está aí, dos dois lados, né? Tanto do voluntário quanto do jovem. Da mesma forma que eu falei do voluntário que trabalha numa empresa, que aplica vários projetos sociais, mas não participa, né? Não se apropria do projeto, o outro lado também é verdadeiro. Então, o jovem conhece o projeto, mas ele não consegue, às vezes, participar, viver aquele projeto como efetivamente a gente vive nos nossos programas. E a gente é responsável pelas nossas escolhas, né? Então, à medida que você vai olhando a vida, talvez o cara fique mais velho e comece a pensar diferente, né? Então, a gente tem que pensar qual é a contribuição, o que a gente tem que deixar, qual é o legado, qual é a facilidade que eu tenho que deixar para quem tem dificuldade. Então, esse tipo de escolha
é tua, tanto de um lado quanto do outro. Então, não é algo, né, me perguntar se eu, quando convidasse alguém, mas se essa escolha também não tivesse nele, seria um convite, mais um convite. São muitas coisas, mas o principal é, a gente foi abençoado, né, em vir neste plano com muitas condições, com discernimento, com possibilidade de estudo, com bons empregos, com boas colocações. O que é que eu tenho que dar de volta? E isso me move, eu tenho essa busca. A Junior Active me ajuda nisso porque eu me sinto confortável, não só na JA, como em outros projetos, mas, novamente, a gente vê uma transformação, a gente deixa uma mensagem, né? Então, isso me move. O papel da empresa é fundamental porque ela é uma célula viva neste processo, né? E a empresa, no seu capital intelectual, pode contribuir sobremaneira em relação aos projetos que a JA tem. Então, quanto mais você engaja as pessoas para participarem, para entenderem conceitualmente o que é a JA e onde ela quer chegar, essa roda ela tende a tomar uma velocidade enorme e uma expansão em termos de conscientização dos projetos, não só desse, mas todos os projetos que podem ser necessários, né? A gente pensa lá em termos de política, né? Assim, de linha mestra, que a gente tem que promover algo diferente e algo que traga um benefício para aqueles que precisam ter aquele foco, aquela luz, né? Aquela possibilidade, dar a oportunidade. Nós começamos os nossos projetos, sim, no entorno, né, do escritório, porque a gente tem ali o Bairro Educador, tínhamos, né, o projeto do Bairro Educador, tem as creches, tem a Casa Lar, tem a comunidade em volta. Então essa transformação inicialmente começou por ali e depois foram formando os anéis, né, transformadores para que isso pudesse se propagar de maneira mais efetiva. Mas essa transformação, sim, ela deve ser maior. Eu digo que o Conselho Fiscal é a guarda pretoriana, né? Então é a última camada de defesa antes de chegar na responsabilização de alguém ou de uma instituição. Então a gente zela por muitas coisas que poderiam trazer uma consequência ruim, assim, uma imagem não positiva. Notadamente pelo fato de a gente trabalhar com as outras empresas e o aporte das outras empresas. Então, o dinheiro não é nosso, é da empresa. Segundo ponto, organização nenhuma consegue avançar sem metodologia, disciplina e liderança. Então, o que nós temos? Nós temos processos de liderança dentro da JA, que começam lá na sua estrutura administrativa, que tem uma metodologia estabelecida e a disciplina para manter esse jogo dessa forma, organizada, estruturada, planejada, bonificada quando as metas são atingidas. Então, esse conjunto que a gente pode falar da governança JA funciona muito bem, por isso essa longevidade. Sempre é possível melhorar? Porque a gente vive naquela coisa do ciclo PDCA, então, volta e meia eu tenho que reanalisar, reavaliar tudo que a gente faz. O Conselho Fiscal ele tem um papel importante, porque são pessoas que estão ali para zelar pelo nome, reputação e, principalmente, para dar a transparência necessária para o mantenedor de que as coisas estão dentro do eixo, ou seja, as coisas estão bem. Né? E isso eu entendo que é importante, e é importante a participação de mais mantenedores para que isso fique oxigenado sempre dessa forma e entender como é que é o processo da JA em termos de Conselho Fiscal. Chegar a 1 milhão de experiências, dá para a gente fazer uma analogia de uma sementeira, né? Então ali
Se eu conseguisse trazer o relato dessas experiências e entender até onde a gente conseguiu chegar, isso, como é uma sementeira, seguramente nós teríamos outras mudas e seria um canteiro, daqui a pouco seria uma floresta. Certamente a gente teria essa condição de captar, né, ou mensurar o efeito que a gente causou nessas experiências que hoje somam 1 milhão. Eu sou, por natureza, otimista. Se nós reunirmos desses 1 milhão de jovens, se conseguíssemos reunir 1 milhão de jovens, eu te diria com certeza que nós deixamos sementes inúmeras do bem, do empreendedorismo, da missão da JA, que a gente não consegue medir, né? A gente não consegue trazer o egresso, talvez que fatia a gente tenha atingido, mas eu tenho plena certeza que esse 1 milhão vão se transformar em 2, 3 milhões, em 8 milhões e assim a gente vai ter um futuro muito bacana em relação a isso. Por isso que o projeto JA ele deve permanecer. Não tenha dúvida, eu entendo que esse papel das empresas com seus voluntários, a gente poderia até utilizar a parábola do plantador de tâmara, né? Talvez a gente não veja essa transformação, mas ela vai acontecer. Então, que leve 100 anos para a transformação, mas foram semeadas e serão cultivadas pelos próximos que vierem. Vou começar pelo Innovation Camp. O Innovation Camp você se apropria da ideia do projeto. Então, o engajamento ele nasce no Innovation Camp, né? Realmente ele nasce. Que as pessoas elas veem a sua ideia crescer, maturar naquele momento, naquele período, maturar e ser escolhida ou não, mas ela consegue trazer a sua ideia para uma visão mais de transformação e melhoria na empresa, né? Então isso foi positivo, não tem comparação, as pessoas até hoje falam, né? Nós estamos, por uma questão de agenda, buscando outro Innovation Camp, mas por quê? Porque foi muito positivo. Com relação ao bairro educador, aí é aquela experiência do susto, né? Do susto, porque começa a ver a comunidade em volta, as carências, as dores e as necessidades muito próximo do escritório, muito próximo, que às vezes também se tornam invisíveis pelo dia a dia, pela correria, e as pessoas trazem esses relatos ao ponto de dizer, pô, olha, a gente tem que fazer alguma coisa a mais. Então extrapola a JA e passa para outros projetos, que são de auxílio também, que são de ajuda, porque a JA, ela, claro, dentro do seu planejamento, ela segue as linhas. Só que às vezes a gente, para dar uma continuidade num auxílio ou numa atenção a outras coisas, a gente consegue despertar isso nas pessoas. Eu diria para participar dos projetos da JA, isso é coisa que a gente não tinha isso, mas vamos dizer que, vamos trocar um pouco, né? A gente traz muita coisa do que a gente ganhou, né? Então, ganhei dos meus avós, ganhei dos meus pais e hoje eu passo para os meus filhos. Que é aquela visão que nós já falamos aqui, a gente veio numa condição boa. O que tu vai deixar? Eu falaria isso para o Roberto, de 15 anos, de novo, muito embora ele já tenha escutado muito da família, mas eu reforçaria isso. Cara, você veio aqui e você está bem. Qual é a tua contribuição? Porque não te falta nada, qual é a tua contribuição? Vamos buscar alguma coisa, tem algum projeto, construir alguma coisa, deixar, né, algum resultado, enfim. Eu nunca gostei nada de prateleira, nunca. Eu gosto mão na massa, né? Se é mão na massa, não tem coisa melhor que você pegar o seu filho, a sua filha, né, pegar na mão e dizer, ó, agora vem cá, vamos ver como é que é.
A família é um emaranhado de histórias, né? De boas histórias. Todas elas são muito boas histórias, todas elas deixam uma mensagem. Quando a gente olha lá para trás, mas bem para trás mesmo, a gente vê que as pessoas, elas colocaram muito objetivo e passaram por muita coisa para alcançar aquele objetivo. Eu acho que esse é o melhor presente que eu tenho lendo e estudando as raízes familiares. É o seguinte, é possível. Então, desde o imigrante que saiu da Europa, né, e veio para cá e chegou aqui e se deparou com uma situação, não era nada daquilo, mas relatos mostram que ele disse, não, isso aqui está legal, é aqui que eu vou construir minha vida, até migrantes, né, ou emigrantes, migrantes que vieram de outras regiões e que mostraram que era possível, né, a transformação era possível vencer. Então, neste primeiro momento eu vejo isso. O segundo há controvérsias, mas eu entendo que família é o teu porto seguro. Então, tu te apertou, cara, tu vai buscar alguém do teu sangue, além de ter uns amigos, calma, tu vai buscar, né? Então, eu vejo isso muito forte nas histórias de família, nos almoços, nos jantares, nos natais, nas Páscoas, Dia das Mães, Dia dos Pais. Alguém pode dizer, pô, mas Roberto, isso aí passou, as famílias têm outra estrutura. Ok, há estrutura, mas o sentimento e o valor não, isso permanece. Né? Essa relação que a gente tem de proximidade, de respeito, isso não é uma estrutura que mudou. Isso é um sentimento, a base para que as pessoas vivam felizes e vivam de bem com a sociedade. Porque a família, ela é uma célula da sociedade que é formada por várias células. Então, se essa célula está bem, ela não está doente, a sociedade, por sua vez, vai ficar bem também. Agora, a célula começa a ficar doente, não ter valores, não ter objetivo, não ter base, a sociedade pode ser que adquira uma doença, né, nesse sentido. Então, acredito nisso. Aos 56 anos, acredito nisso.